Fala galera, mais um podcast na área aí, Coach Leo, o grande parceiro aí, amigo Wilson Egídio, estamos aí de novo, agora um dia mais bonito, né Wilson, sol lá fora, tranquila, semana que passou aí foi mais semana com chuva, sol, depois chovendo, e aí hoje, né Wilson, nós estamos aí para abordar um tema aí que é interessante, né, que a gente vem sempre conversando. Antes de falar do tema aí, vou dar o espaço aí, né, Wilson, pro Wilson mandar o alô aí, Wilson. Wilson Egídio, diretamente da Big Apple, Times Square, Manhattan, aqui com vocês. E deixando já um abraço pro pessoal do Esporte Clube Camaçariense, que chegou da competição que disputaram em Recife, né, voltar à Bahia lá. A gente... O Wilson já falou no vídeo, né, Wilson, que fez as parcerias lá com o pessoal do Retrô, né, então um abraço pro pessoal do Retrô aí. Com o objetivo de encaminhar os jovens, né, a gente foi uma viagem bem sucedida, em que a gente deixou para trás uns 9 jogadores, né, Retrô, Palmeiras, Botafogo, que o trabalho continua, o projeto está... Então hoje nós vamos estar falando disso, né, Wilson, vamos falar agora aqui da... futebol de várzea, né, o futebol amador de Belo Horizonte, que a gente vem acompanhando, a gente tem muito contato ainda, né, apesar de estarmos fora do Brasil, nós temos contato com as pessoas que são vinculadas lá ainda aos clubes amadores, que estão na luta para manter o futebol amador vivo ainda, que é uma luta, porque com o passar dos últimos anos aí, 15, 20 anos, a partir dos 15 anos principalmente, houve uma reformulação geral em Belo Horizonte, um conceito novo, acabou-se quase todos os campos tradicionais de várzea, alguns eles retornaram com um intuito mais profissional, com grama, alguns grama sintética, outros eles literalmente deixaram como extinto, não regressaram, destruíram, não fizeram novos. Então, a gente sabe a luta que o futebol de várzea sempre foi, né, uma luta, e hoje a gente sabe a dificuldade que eles estão encontrando com esse profissionalismo aí precoce de tudo, de constituição, de clube, de jogador. E eles vêm sobrevivendo ainda aos trancos e barrancos, então a gente acha um tópico legal abordar, porque o Wilson é da várzea, eu também sou da várzea, a gente acompanhou isso, então a gente sabe o que a gente viveu, faz parte de Belo Horizonte, diferente de outros estados que terminaram com o futebol amador, mas talvez seja porque o futebol amador lá não teve uma força igual o nosso futebol mineiro ali de Belo Horizonte teve. E quando eu falo de Belo Horizonte, eu posso estender de mineiro, porque a Copa Itatiaia hoje ela pega outros municípios, ela abrange, sempre abrangiu, mas hoje ela abrange uma região longa do estado. Minas Gerais é um país, né? Se o Brasil é um continente, Minas Gerais é um país. Hoje a gente conta com mais de 850 municípios, então é muito grande. E ali a Liga Amadora, com a Copa Itatiaia, parceria com a Rádio Itatiaia, ela consegue reunir os melhores clubes de Belo Horizonte, região metropolitana, do estado. Então, ó, pra você ver a grandeza que é o futebol amador, né? Os que vem sem investimento nenhum. Federação Mineira tem um departamento de futebol amador que é conhecido como DFA, que tenta ali aos trancos e barrancos ajudar, dar um suporte, mas eles acabam ficando mais com a parte de arbitragem e de estrutura de campeonato. Ali já se vai todo o dinheiro que eles arrecadam, não tem como eles ajudarem mesmo a financiar o clube. Então o clube amador ele fica mais com os mais antigos que resistem, ficam mais com persistência do pessoal ainda que não morreu, que segura os clubes, e os novos já se foram vendidos. Então a gente sabe o nome sabe que tem muitos clubes aí que são de empresários hoje, alguns de empresários famosos, de jogadores famosos que já infiltraram e tomaram conta, agora o clube é deles. Infelizmente, então, a gente vai abordar esse tema. Então, um abraço para o amigo Claudinho. O Claudinho é presidente de Santa Cruz, Claudinho, pô, tem uma história maravilhosa do futebol brasileiro. Pra quem não sabe, a Marta é de lá. A Marta, ela veio e lá ela começa a jogar. Se eu não me engano, depois ela vai pro Vasco. O Claudinho, ele é bom pra explicar isso, que ele até tem um processo aí, nesse caso aí. Então, ele teve essa influência. Rafael Moura é do Santa Cruz. Eu poderia estar aqui falando vários jogadores que passaram lá com o Claudinho, que é um clube amador. Hoje o pessoal sabe que ele é profissional, né? Mas ele é do Claudinho ainda. Foi o Claudinho que fez a profissionalização no peito e na raça, buscando patrocínio. E temos vários outros que também conseguiram aí ficar, o próprio Jardel, que a gente já comentou aqui, o Cavaleiro Negro, também conseguiu dar um upgrade, disputar a Liga de Mineiro profissional, tudo mais, mas a gente sabe a dificuldade que são poucos que conseguiram, os clubes mais tradicionais mesmo, que a gente sabe que é Inconfidência, o Santa Maria, Mineirinho, né, Pompeia, Tupinambás, deve até dar um abraço pro Paulinho Germano, nosso grande Paulinho Germano, um cara foi sensacional, foi jogador, trabalhou a vida inteira
na Várzea, trabalhou também na série Campeonato Mineiro, divisão segunda, a série A2, A1. Barreiro tem time, né? Barreiro também tem time. Comercial. Betânia, Comercial de Barreiro. Tem vários clubes que ainda resistem ali, mas são poucos. O próprio Pompéi é um deles que não existe mais, né? O clube existe, tem sede, tem tudo, mas não tem campo, tá com a prefeitura. Então a prefeitura ainda não refez o campo que a Vale passou para a prefeitura fazer. A Vale fez uma solicitação, encaminhou, e a prefeitura tinha que fazer o campo naquele prazo. E a prefeitura bloqueou, então tem a verba, tem o clube, tem sede, tem tudo, mas a obra não vai para frente. A obra está embargada com o verbo. Então, para você ver. E assim vai se perdendo no tempo, aí vai perdendo ali, o clube vai sumindo. E some um pedaço de Belo Horizonte, né, Wilson? É a história, né, do nosso futebol, não só... Pode falar muito jogador, né, Wilson? Vários jogadores, né, que saíram da Várzea e vários jogadores que fizeram carreira na Várzea, né, não tiveram oportunidade de jogar em grandes clubes, né, fazer uma vida, né, profissional no futebol, mas foram excelentes jogadores, né, a gente tem exemplos de craques, né. Lá você já falou, quem mais você lembra? Você lembrou do Zé? Zequinha é um exemplo, né, clássico, um cara, sabe, jogou, acho que novinho, jogou no Cruzeiro e tal, depois Santa Teresa, mas foi por muitos anos um dos principais jogadores da Várzea no Brasil, em Belo Horizonte, e ganhando títulos, né, e melhor jogador, e desequilibrando, né. É sensacional, eu tive uma experiência muito boa, né, pessoal, na Várzea, porque eu joguei, né, muitos anos, o Santa Teresa, Lagoinha, pelo Lagoinha a gente foi campeão eu sempre confundo, o Lagoinha a gente foi campeão da Copa Arizona, que era um torneio nacional, né, a gente ganhou o Mineiro e foi vice-campeão brasileiro. E com Santa Teresa eu fui campeão da Copa Itatiaia, isso antes de eu vir para cá. Quer dizer, e com vários jogadores, né? Valtinho, Walter Egídio, meu primo, um tremendo jogador, ponto direita, jogava em qualquer posição, mas, sabe, ele fez uma carreira excelente na ponta direita, depois jogou no Santa Maria, jogou em Venda Nova, como é que chama o time lá? Venda Nova, né? Jogou no Venda Nova, muito rápido, veloz, driblador, tremenda visão de jogo, né? Muito atlético. E muitos jogadores, né, que eu conheço que passaram por seu pai, naquele Pompeia, a época do Pompeia tinha vários jogadores. Teve meu pai, o Calango, né? Teve meu tio João Couto também que passou lá, né? O Dida, como é que chama o outro meio de campo? Dida, João Couto. Também teve o Totonho, que depois substituiu o Pelé, né? Que era lá do Pompeia, né? Jogou no Vila, Santos, foi pro Vila, passou pelo Vila. Santos, do Pompeia, do Clube Amador. Ele foi jogar no lugar do Pelé, né? Aquela transferência, Pelé sai e tal. E eu abraço meu Totonho, eu não sei como está ainda, mas a última vez que eu vi, ele trabalhava era motorista, gente boa. E teve vários outros jogadores, né, Wilson, igual eu acompanhei, né, por causa do meu pai também, eu conheci vários outros, tinha o Eimar, que é mais um meio de campo, o Eimar, que é um jogadorzaço, jogou muito tempo. Teve a turma que foi vindo depois também, que é essa turma agora que eu jogo contato com alguns, que é o caso do Hugo do Milas, o Guim, o cara ganhou 5 Copa Itatiaia, tá sensacional, da minha idade, saiu do Vila, foi jogador também e tal, e nessa geração dele ele tá jogando atualmente, tem o irmão do Bruno Henrique, que é conhecido como Neymar, o Neymarzinho, irmão do Bruno Henrique, é um craque também, inclusive fala que ele joga mais do que o Bruno Henrique, muitos têm essa opinião lá, então o Bruno Henrique também, que é um amador, hoje está no Flamengo. E tem mais uma turma aí mais antiga. Tem que mencionar eu tenho, né, eu conheci o Dilson do Tupinense, sempre ganha o campeonato amador e faz porque o futebol amador a gente está falando do time de cima, né, aquele time amador, mas também tem aquela divisão de base, né, tem o sub-20, tem as categorias de base, tem essa tá entendendo? Ele tem toda a estrutura para os estados, né, que não tem futebol amador. O futebol amador, ele é igualzinho a estrutura, as federações que possuem o departamento de futebol amador, nesses estados, ela mantém uma liga igual se mantém a do profissional. Então, você tem lá o sub-15, sub-17, sub-20, você tem o Campeonato Mineiro amador, você tem a Copa, tipo a do Brasil, mas só que a Copa Minas amadora, que você tem Copa Centenária, que é homenagem a Belo Horizonte, e você tem a Copa Itatiaia, que é como se fosse uma liga mais top, como se fosse uma Champions League de futebol amador. Então você tem as ligas que esse departamento monitora e tem as categorias de base, que é as 15, 17, 20,
e o amador, que é com a idade profissional. E tem também o master, que é o pós-amador, que é aquelas categorias que vem depois, veterano e tal. É interessante dessas ligas, né? Por exemplo, um trabalho do Dilcim, por exemplo, lá no Tupinense, é aquela correria, né? De buscar patrocínio, ajuda de um. E geralmente na comunidade, né? O pessoal que já tem dificuldade de manter um armazém, ter um bar, sempre ajuda com uma coisa, o menino que não tem chuteira, comprar um uniforme, uma viagem aqui e ali. Eu sei porque o projeto lá em Salvador, com o Paulinho, é um projeto, quer dizer, também com as mesmas dificuldades, né? Nossa. E foi aí que a gente conseguiu, né, através da ajuda aqui de fora, comprar, né, o clube, o Camaçariense. Então a gente está num nível melhorzinho, né, com alojamento. A profissionalização já entra, né, um alojamento, uma alimentação. O grupo técnico, né, com uma comissão técnica mais forte. Né, um preparador físico, um preparador de goleiro, treinamentos diários, né, viagem, a gente comprou um ônibus, adquiriu um ônibus, quer dizer. Mas o Dilcim, por exemplo, é uma correria lá com político. O Paulinho Germano é um deles. Paulinho Germano tem mais de 40 anos. Paulinho Germano foi acho que treinou até meu pai. Paulinho Germano já é de idade. Ele tá também, não sai, né? Do Tupinambá, ele roda os times ali. E ali no Tupinense é interessante porque o campo não sei se você conhece, é dentro de um vale, um buraco. Então você assiste lá de cima. Você no barranco. No barranco. É bem charmoso lá o campo. Inclusive, quando eu levo grupos, né, de americanos aqui, de pessoal daqui de Nova York, dos Estados Unidos, a gente faz um jogo lá, né? Sempre faz um jogo, fica hospedado no cruzeiro, na Toca 1, e faz pelo menos um jogo na comunidade. E o pessoal adora, né? Os americanos, tem um barzinho lá em cima, aquela coisa. É diferente, não existe aqui, né? Isso não existe, eles não têm. Aquela coisa, né? Tradição, e o pessoal acompanha, o pessoal torce, né? Torce como para um Tupinense, para um Pompeia, para um Tupinambá, como torce para o Atlético, Cruzeiro. No meu tempo, eu estou sendo organizado. Pompeia, eu estou organizado. Ararimar. E outra coisa que eu estava lembrando outro dia, futebol de várzea é uma coisa, por exemplo, o meu tio Nico, do Bombeiro, ele foi um tremendo goleiro e jogou, inclusive revelou vários jogadores para seleções de 50 não sei quanto. O Aloysio, por exemplo, é um que lembra e conhece Pampolini, eu acho, e vários outros jogadores saíram ali da várzea brasileira para a seleção brasileira, um Botafogo, um Palmeiras, certo? E o meu tio era um deles, e ganhavam torneios, e jogavam contra seleções de outros estados. É uma coisa bem estruturada. A base é muito forte no Brasil, né? Porque o Brasil. E com história, né? Não, com história, porque o Brasil, se eu não me engano, já mandou um clube, já mandou jogadores de Vasco para a Copa do Mundo, se eu não me engano, a história disso, jogadores amadores. A amadorização para o profissionalismo no Brasil, ela ocorreu bem a posterior, ela ocorreu na década de 30, não sei a data exata, mas era no período de 30, no Getúlio Vargas, que começa uma luta para a profissionalização. Então, em 40, no período da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil começa a profissionalizar, ou seja, nesse período já tinha tido 2, 3 Copas do Mundo, a Europa já... Eu estava vendo uma reportagem outro dia, essas que nem passa mais naqueles antigos canais Brasil, aqueles canais bem rústicos mesmo. O Brasil foi jogar uma Copa que a gente não sabia como é que batia tiro de meta, porque a gente batia tiro de meta igual 1900 e alguma coisa, e lá em 1927, 30 já tinham mudado. Se eu não me engano, foi a primeira ou segunda Copa. Então, na hora que a gente chegou, os brasileiros assustados, porque a gente nem sabia que tinha mudado a regra. Então, o Brasil tem esse processo que foi. Mas o Brasil sempre as coisas mais demoradas. Então, mas o amador ficou forte, né, Wilson? Por causa disso, né? E seria interessante, né? Eu estou pensando agora a gente fazer, por exemplo, uma sessão dessa aqui no podcast com o Aloysio, por exemplo, com áudio. É tremendo conhecedor da história de amador, de visão de base, jogadores, seleção brasileira. Quer dizer, de repente o Aloysio está na linha aí pra gente... a gente pode fazer, marcar um, né? Fazer o Coelho, marcar pra gente fazer, pra ele ir falando, né? Falando da história, porque o futebol amador em Belo Horizonte ele sempre correu paralelo aos clubes profissionais, né? Uma coisa interessante, né? Tem a minha família lá não podemos esquecer do Siderúrgica. O Siderúrgica, foi campeão mineiro, era né? profissional, na verdade, o Siderúrgica foi me encontrar, né? Ele era profissional e virou amador, né? Depois quebrou de vez. Lá em Sabará. Ele quebrou de vez. Tem a família, o Marquinhos, o Ricardo, Tony Ramos, meu companheiro. Pará, né? Meu companheiro lá do Vila Nova, Tony Ramos, ele meio de campo ali naquele época de Luizinho. Tem um Guará foi um jogadorzaço também. O Guará veio de lá, da região ali. Mas o Siderúrgica tinha vários, o Aloysio e o Nelson, a família beleza ali, lembra bem e acompanhou, né? E falam de excelentes equipes, né? Que o Siderúrgica formou.
E o campo hoje em dia tá aquela coisa, né? Eu acho que o Rio levou a metade, depois eles consertam, aí veio outra enchente e leva a outra metade. E tentou um empresário comprar, mas quando eu saí de lá não venderam, tá uma confusão. Mas o campo deve estar lá, o estádiozinho, eu não sei se está ativo, né? A vez que eu fui lá, o mato tava gigante. Eu cheguei a jogar lá, inclusive por coincidência o Santa Teresa passou pelo mesmo problema, né? Porque tá ali perto do Hospital Militar, ali na favela, e o campo, acho que Santa Teresa acabou. O Rio, eu acho que ainda tem um pouco reduzido, acho que não é um campo mais oficial, né? O Santa Teresa Mas na época que eu estava lá com o Zezinho Bicheiro e o Biju, da fábrica de pregos, eles reviveram o Santa Teresa, né? Fizeram aquele grande, né? Nos anos 80, não, 80 não, 70 e pouco, entre 75 e 80, foi quando eu saí do Brasil. Mas o Santa Teresa, acho que o Rio Arruda também levou um pedaço lá dele. Pois é, que ali, né, ali pega um pedaço. Porque dos campos tradicionais eu não sei, porque agora eles criaram. Antigamente, para quem não sabe, o futebol amador era igualzinho era o Campeonato Brasileiro mesmo. Você fazia o mata-mata, eu jogava na sua casa. Sempre são comunidades, né? Ou aglomerados, ou favela, enfim. Aí você tinha um jogo na Pedreira, aí o time da Pedreira depois tinha que jogar o jogo lá no Campo Pompeia. O outro Ferroviário, que ficava ali perto do Pompete, o jogo, às vezes tinha que jogar com o pessoal do Inconfidência, que era lá no Concórdia. Então você tinha o jogo de ida, o jogo de volta, era coisa... E tinha torcida, o pessoal que não sabe. Ali pertinho, 2, 3 caminhar ali tinha Boa Vista, tinha Tupinambás, Pompeia, tudo ali pertinho naquele miolo ali. Pertinho, até mesmo subindo pro Mineirinho, ali também já tinha, né? A Saudade, que a gente também tem muito time ali. Mineirinho lá em cima, a Saudade cai do outro lado. Aqui embaixo. Mas aquela região tinha... Eu não lembro, o Mineirinho, o outro era o do São Geraldo, eu esqueci o time que tinha ali. Tinha um time que acabou também. Mineirinho, você falou Mineirinho, eu tava pensando lá do perto do Mineirão, Mineirinho. Não, Mineirinho, o clube. O clube. E tinha um no Céu Azul também, que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dos clubes, porque eles acabaram e acabou que entrou um novo, aí já não é mais amador, o cara vem com um projeto. Então fica difícil. Tinha ali perto do Antônio Carlos, na entrada, perto ali do IAPI, tem o... Tem o Pitangui, que hoje é profissional, né? Pitangui, que era um amador tradicional. Um campo tradicional, o campo do Pitangui ali. Isso, revelou muitos jogadores, Pitangui. Outra, nós estamos falando do amador, tem não sei se você lembra do Batata, que jogava. O Batatinha ou o Batata do ponto direito do Cruzeiro? Não, que é volante. Que jogar no meio. Não, eu lembro do Batata, que foi da base do Atlético, né? De Marinho, de Kleber. Que ele tinha até do Hernani, nos jogadores, se eu não me engano. Não sei se é esse, mas Canela, de um pessoal que jogou. O Batata eu lembro bem. Ele é do amador também, né? Ele teve essa passagem. Aqui nós estamos acompanhando aqui, ó, eu estou tentando buscar saber quais são os times que ainda tem em Belo Horizonte. Assim, ó, eu já vi aqui, ó, o Pitangui ainda está no amador, mas o Pitangui eu sei que tem um projeto mais profissionalizado. Mas tá o Tupinense, o Pitangui, o Mineirinho, que a gente já falou eles aqui, né? Aí tem uns que eu ainda não conheço, né? Que o Confidência tá também, eu tô vendo aqui. Aí tem o Nazaré, que eu não tô lembrado qual que é o Nazaré. O Campo Verde também eu não tô lembrado. O Céu Azul tem ainda, que eu citei aqui também. São Bernardo é antigo, eu lembro. São Bernardo, O Juliana, tem uns que eu não lembro, né? Tô vendo aqui a lista de 2020, né? 19, 2020. Mas eu fico até feliz em ver alguns times aqui. O River, eu lembro do River. O Araribá, tô vendo aqui. Esses times eu fico até feliz, né, Wilson? Porque... Ali na Renascença, tinha um bairro ali na Renascença, naquela área ali, não tinha o quê? Que clube que era ali? No Renascença. O bairro da Graça, para aqueles lados ali. Tinha um Confidência, né? Não, que foi Confidência o Bruno Henrique. Naquela região. Naquela região. Aqui, ainda tem alguns campos que eu tô vendo aqui. O campo do Baleia, né? Que hoje é um campo profissional. Né? Hoje sempre até time profissional, até seleções treinou lá. Ali era um campo ali, ali era amadorzaço. E quem que mantém o campo do Baleia? Prefeitura, ali é a prefeitura. Que tomou. Eu não conheço o Campo Novo, não. É um estádio. Ali perto da Saudade ali, né? No mesmo lugar, só com o estádio agora. Perto do Baleia? Com vestiário embaixo. Profissional. Interessante. Eu fui assistir Youth Cup lá. Abraço, Paulinho Preto e o Pedro Henrique. Youth Cup é um torneio que o Cruzeiro organizava em torneio nacional, sub-15. Hoje é sub-17, se é que ainda existe, eu não estou por dentro. Mas na época eu acompanhava, né? Porque dos meninos lá mexendo na direção, organizava. Tinha o Fábio Árabe, amigo meu também, que hoje, se eu não me engano, é diretor da Federação Paulista de Futebol. Eu tenho que conferir isso, mas ele está um cargo bom. É um cara bacana também. E eu acompanhei o Cruzeiro ali naquela Youth Cup ali. E pra você ver, eu vi jogo ali Barcelona e Cruzeiro sub-15. E sub-17, se eu não me engano. Eu vi sub-15 com certeza, o outro eu não lembro. Mas foi no Baleia. No Baleia, ele tinha grandes jogos. Aí virou um campo profissional, igual eu estou falando. Aí já não é mais amador, já não tem treino. Os meninos já da comunidade, das periferias já não jogam mais. O profissional tomou conta, né? Mas a coisa do futebol amador é essa, né? Eu não lembro o treino de futebol. Você ia de jogo para jogo. Não, no futebol amador eu cheguei a pegar treino. A base eu cheguei a pegar treino de 2 vezes por semana.
Depois o Santa Cruz com o Claudinho, um abraço Claudinho de Santa Cruz, o Claudinho começou a não profissionalizar, mas ele começou a puxar mais, o time dele já treinava 3 vezes. Aí depois do 3 vezes o Santa Cruz virou profissional, né? Aí ele entrou pra disputar Mineiro e tudo mais, mas ele chegou no treinamento, na época minha de jogador era de domingo a domingo. Jogava no domingo, depois voltava outro domingo e jogava. Os times mais tradicionais, né? A gente pegou 2 dias. Os times mais tradicionais, a gente chegou a ter 2. A maioria dos times não tinha, né? 2, né? E tem um time lá de cima, né? Do Santa Maria. Tem o Santa Maria, tem o Santa Maria. Porque a maioria dos times não pegava, não. A maioria dos times, igual o Luiz falou aqui, você só ia e jogava, né? Só sábado ali, domingo, jogo. Eu cheguei a pegar 2 dias no Pompeia, foi um dos revolucionários. Foi até, né? Não posso nem. É porque a direção meu pai tava, mas tava meu pai, Paulinho Germano, já tinha mais gente que tinha. O Paulinho já tinha vindo profissional nessa época, tava no Mineiro, segunda divisão. O profissional foi pro Pompeia para dirigir o amador. E ali eles colocaram um treinamento e já colocaram umas coisas. Meu pai voltou com o futebol feminino, né? No Pompeia não tinha. Meu pai voltou até. Aí depois ficou até acabar com o campo, eles mantiveram. Aí voltou o futebol feminino, voltou a estrutura. E aí eram 2 dias de treino. Meu pai levou o Pio Goto, treinador de goleiro, profissional pra você ver o Pompeia. O time andando, por isso que a gente fala a importância que é o futebol amador. A gente treinava 2 vezes por semana, tinha treinador de goleiro. Só para goleiro, o Pio, o cara inclusive trabalhava no profissional e tudo mais, e a gente tinha um treinador, já era treinador auxiliar técnico. Pra você ver, era um treinador auxiliar técnico. Então, se eu peguei isso, foi uma estrutura, 2000, né? Não, foi 2000, foi 96, por aí, porque 2000 já tava na América, foi 96, por aí, pra você ver quantos anos. Você vê. E hoje, né, Wilson, já que nós somos futebol amador, só o pessoal ver aí e falar, mas isso não. O que isso faz diferença. Ó, pra você ver, a gente já tinha 2 dias de treino, treinador de goleiro. E futebol amador, que eu falo assim, não era só o Pompeia tinha o Ferroviário, tinha Santa Cruz, Santa Cruz veio com 3 dias, incluindo alimentação. Santa Cruz é amador, hein? Isso é amador, só na periferia. Só que a gente não conseguia jogar com o Atlético Cruzeiro, a gente sempre tomava coca, era 5, 6. Mas pro nível amador, era uma coisa de louco. E vinha mais clubes também que tinha essa condição, Mineirinho também fazia. E pra você ver, hoje a gente tá fora, né, Wilson? A gente sabe que, ó, pra você ver, uma base, né, um nível mais Europa. Você não chega nos clubes mais estão fora daquele Barcelona, Real Madrid, Tottenham já tem uma estrutura. Os clubes de segunda divisão, o próprio o esporte de escola aqui nos Estados Unidos, eles não têm essa estrutura, né? Você vê que aqui os caras eles têm muito ônibus de luxo, material e tal, mas não tem preparador físico. Eu estou observando nos Estados Unidos, cara, eu venho observando desde 2010. Profissão de preparador físico, que é uma loucura, né? Eles estão meio. Aqui acho que a preparação física, treinador de goleiro aqui, pra quem tá no Brasil, é uma área fácil de entrar, né, Wilson? Cara, se você vier aqui for bom, que ele tem mercado, porque você não vê, né? Mas tem mudado bastante, né, nos últimos anos. Né? Por exemplo, você vê um time do Kitsupa, por exemplo, a gente tem um assistente treinador. Tem uma preparação física. E tem treinador de goleiro, essas coisas? Porque treinador de goleiro é difícil, treinador de goleiro é uma coisa. Você vê, chove, né? Eu tô lembrado, por exemplo, agora do Figo Arnaldo. Figo Arnaldo, Ele tinha um time ali também, por exemplo. Figo Arnaldo, o Vasco de Esmeraldas. O Zequinha jogou muito tempo no outro clube ali, o Valtinho também, que. Eu não tô lembrado do nome agora. Figo Arnaldo e o. Tem o Figo Arnaldo, aí tem o Esmeraldas também, que é um time famoso que chama Vasco. Tem mais 2 times para aquela região ali, que já sai da região metropolitana que eles falam. Mas o amador que a gente tá falando aqui, né? O amador hoje... Pô, o amador hoje... Você vê, o futebol amador de Belo Horizonte hoje, eles treinam 4 vezes por semana. Tem preparador físico. Até mandar um abraço ao Rafael Tadeu, comprei o Bruno Henrique, parceiro do Bruno Henrique. Rafael é meu irmão. Rafael hoje tá no Exército, é responsável pela preparação física da Marinha. Primeiro oficial tenente. Aí, Rafa, um abraço, meu irmão, parceiro. Você vê, ele faz preparação física, time amador. Time amador já tinha preparador físico, treinador de goleiro, 5 dias de treinamento, já era coisa pra disputar a Copa Itatiaia. Exato. E os times pagam, né? Os times aí recebe, já tem o Leléo. Eu vi o nível que chegou, né, Wilson? Recebe pro jogo, né? Eu lembro muito disso. Nesse ponto foi até bom, a gente até fica Zequinha, Valtinho, né? O meu primo, você tá entendendo? Ali em Santa Teresa, o Zezinho, sempre tinha uma... Tem o Nivaldo, que jogou no Atlético muito tempo, veio do futebol amador, e tá até hoje amador, já tá 40 anos. Eles tiraram ele do amador, levou pro Atlético. Eu joguei o Toinzé também, um cara que joguei no América, também fez esse trajeto, mas o Nivaldo é o mais famoso que tem história. O Nivaldo Meio Quilo. Abraço aí, Meio Quilo. Que ele saiu do Atlético, pegou isso na Copa Itatiaia, na final lá, e pôs pra jogar e tal. Então fizeram contrato profissional, e isso já de uns 20 anos pra cá, não, uns 15 anos pra frente, que aí deu essa upgrade, né, Wilson? Aí já é treino mesmo, preparação física, alimentação. Pra você ver, é por isso que eu falo, o futebol amador não pode morrer, né? Porque a gente, quando sai, e você vê o nível que é o futebol do Brasil, e você vê o nível que é o futebol nos Estados Unidos, o nível do futebol em Portugal, onde o Palhinha tá lá,
Cara, o Brasil, você tá louco. Falta muito pra esses caras chegar no nível do Brasil. Falta E muito. na minha concepção, né, cara, assim, vários jogadores que disputaram a várzea, de repente não saíram da várzea, né, tem condições de teriam condições de estar jogando, ter jogado profissionalmente, Tranquilo e calmo. entendendo? Em grandes clubes e com grandes carreiras. Mas por uma razão ou por outra, né, não conseguem. Né? Muita gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar e hoje a várzea, né, com... cedo. E com essa violência que ficou nas favelas, acabou que a prefeitura largou de lado. Pra quem não sabe, o futebol... A várzea é tão importante pra nós, o futebol mineiro, que o juiz profissional, igual a gente teve lá o Márcio Rezende, que apitou a Copa do Mundo e tal... Enfim, o teste deles é na várzea. Diferente de São Paulo e Rio, né, que eles vão para a categoria de base e tal, esses atos eles passam no futebol amador. Não sei se você sabia disso, eles passam no futebol amador ali para depois profissionalizar, porque o futebol amador, a pressão é uma coisa de louco, né? Hoje já tá um pouco mais violento, mas há 15 anos atrás era uma coisa de louco, era pressão mesmo. Ali era pressão mesmo, né, Wilson? Tem aquela polícia, coisa, né? tem 2 policiais para 1000 pessoas, né? Não tem alambrado, não tem nada, o isso. pessoal Jogador invade. forte, jogador forte também, tem uns caras mais fortes, então o cara não pode afinar, é complicado. Então a várzea tinha essa importância pro futebol mineiro. Ela formava os juízes, né, os bandeiras de juízes, eles passavam ali. Isso eu não sabia. Período, passavam por ali. E a várzea, além de tudo, também ela tem uma influência social muito grande, por quê? Porque a várzea ela mantinha essa tradição de clube, de bairro, essa possibilidade de um time jogar no outro bairro, do outro bairro jogar contra o time aqui. Então ela fazia essa troca de... Como é que a gente fala? Que hoje a tal da Liga da Favela faz aí, que a gente ouviu falar no Rio de Janeiro e em alguns outros estados. Em Salvador. Que é esse intercâmbio de favela. O futebol amador já fazia isso lá da década de 50 no Brasil, lá em Belo Horizonte, já fazia com a Federação Mineira, com o Departamento de Futebol Amador, que é o DFA, que não pode acabar nunca, porque isso faz parte da história de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, Wilson? E tem também, a gente tá falando de Belo Horizonte, né, mas a gente tem por exemplo, a Taça igual a Copa das Favelas, tem Copa da Favela e Taça da Favela, porque tem no Rio de Janeiro, né, que revelou, mais famosa aí. Revelou o Patrick de Paula, né, que foi revelado na base do Palmeiras, jogou na time de cima e agora tá no Botafogo. E o Paulinho lá o Camaçariense lá em Salvador, em Pau da Lima, ele faz já há vários anos, a taça vai acontecer agora, mês que vem, a Copa das Favelas. Quer dizer, e também... intercâmbio, né? O futebol amador faz parte da história do Brasil. Você vê, a gente tem sub-15, sub-17, sub-20, eu acho, e com a presença de olheiros do Brasil todo. É uma tremenda vitrine. Atualmente, para quem quer mexer com empresário de jogador aí, que fica buscando menininha aí de 14, 15 anos em clubezinho de amigo, de empresário, de cantinho aí, o futebol amador é um celeiro. For lá, se você souber articular, conversar, fazer a parte educacional do atleta, tudo certinho, lá é um celeiro. Você vai na liga dessa, você acha 10, 20 jogadores de olho fechado, porque, queira ou não queira, o futebol brasileiro ele dá um certo vantagem para quem é periférico. Ele dá uma certa vantagem. Quem é periférico é um pouquinho à frente dos demais, então é um lugar bom para quem é olheiro. Infelizmente, hoje em Belo Horizonte se limitou bastante, mas não acabou ainda, né? Que a gente tem acompanhado as notícias, o pessoal falou que não acabou, ainda está ainda. A Copa Tatiá deu um upgrade, né? Ela ganhou uma versão bem mais moderna, bem mais sofisticada, que também facilitou. Mas infelizmente a gente ainda tem muita reclamação disso, né, Wilson? Do dinheiro para cá, que põe dinheiro para lá. E no amador a ideia não é muito essa, né, de dinheiro. No amador mais a ideia é jogar o bairro contra o outro, né? Você ter mais essa... É um lazer, né? A ideia não é muito essa profissional mesmo. A ideia é mais ter essa... E outra, dar oportunidade para quê? Para o projeto social. Porque se tirar os clubes amadores, o que vai acontecer? Vai ter que colocar um projeto social no lugar. E a prefeitura não vai colocar. Um projeto social é caro, precisa de espaço, tanta coisa. O clube amador que já está ali há 100 anos, deixa lá, porque ele já faz o projeto social por conta dele, né, Wilson? Tem todo o aspecto social, né? Eu lembro que lá no Lagoinha, a gente disputando a Copa Itatiaia, Arizona, a gente se reunia lá na casa, subindo ali no Além Paraíba, perto da Pedreira ali, na casa do Scarpelli. A gente se reunia todo antes do jogo, depois do jogo, tinha comida, tinha carne, sabe, aquela coisa toda, né? E a gente
era um evento, né? Todos os fins de semana, e família, vem a esposa, vem a criança. Você tem um contato, né, Wilson, também, porque aí você conhece... É sadio, muito sadio esse relacionamento. Às vezes você mora no bairro, você não conhece o cara que tá lá em cima, né? Às vezes você conhece só de vista, ou às vezes você nem sabe quem mora do lado de lá, porque é um morro, você tá aqui, o cara mora lá em cima do morro, se ele descer pro lado oposto, ele não passa aqui, você não sabe. Às vezes você nem conhece, mal sabe de vista, aí ali você tinha aquela troca, né? Aí o cara tal... Interage todo mundo. Interação, e queira ou não queira, faz parte de Minas Gerais, né? Minas Gerais é um pouco... Não é porque a gente é mineiro, mas é um pouco... O mineiro, ele é mais aconchegante, né, o Wilson? Faz parte da nossa cultura, né? O mineiro, ele tem isso. Então, para nós, perder o amador vai ser uma perca, assim... acho que é irrecuperável. Não tem projeto social do mundo que consiga fazer o trabalho que o futebol amador faz. E mantendo só a Copa Itatiaia e o amador não vai funcionar. Porque eu fico mais focado na base, no trabalho do amador, no sub-15, 14, 17, no sub-12, e isso para mim que é o mais importante. O trabalho é sensacional e o clube profissional não tem condição de fazer. O clube profissional já teve oportunidade e não foi bem, foi péssimo, não é à toa que hoje eles só podem vencer com 15 anos acima. Então eu acho que os vereadores, o pessoal tem que rever essa posição do futebol amador, né, que se encontra hoje. No que dá para fazer no amador, que a gente fala de base, porque a Copa Itatiaia, beleza, você faz muita coisa bacana, chegou, que se pode dizer, no top, no auge. Então, beleza, mas agora, a base, o clubezinho ali, o campinho de terra, o treino que vai dar no campinho de terra, a prefeitura tem que olhar para isso, tem que olhar com outros olhos, tem que ver o que dá para ajudar, fazer um projeto voltado para isso. Se não dá... Hoje, infelizmente, tá todo mundo querendo ser treinador de escolinha já, né, Wilson? Hoje não tem... O cara não quer mais ser treinador para ensinar, porque gosta de futebol. Não, ele quer ser treinador de que eu quero treinar aqui porque amanhã eu vou mandar tanto pro Cruzeiro, ou senão amanhã eu vou ser Cruzeiro. Mas essas escolinhas também é um negócio, né? Porque eles cobram uma mensalidade, né? Elas cobram e elas não tem muito a ver com o amador, né, Wilson? Não sou contra as escolinhas, elas fazem um trabalho bacana, só que eu acho que tirar o amador para dar ênfase nas escolinhas, eu acho que não é o bacana igual se dá hoje. Eu acho que a federação já tá dando problema, que a federação dividiu em Minas, né? Você tem a liga só das escolinhas. Ou seja, a liga já é mais rica, né? Então ela tem dinheiro, então já faz grandes jogos. Então já começa a tirar o quê? O menino da favela. Porque o que o cara da escolinha faz? Ele já vai lá na favela, no clube amador, pega o menino dali pra pôr na liga dele. Agora amador é foda carregar chuteira, né? Essa é uma brincadeira que a gente tem lá em Santa Teresa, lá com a Luísa, que um jogador foi... passou um período no interior paulista, lá jogando profissional... E aí voltou cheio de máscara, poxa, porra, foda carregar chuteira, porra. Não é acostumado naquele ambiente ali de profissional, né? Então a gente tem sempre essa piada. No amador é amador, né? Não tem jeito, né? Foda carregar chuteira, pô. E no amador, igual a gente tá falando aqui, o bacana do amador é que hoje a Itatiaia ela tá um pouco mais profissionalizada, mas o bacana do amador é que mesmo tendo essas competições que sempre teve a Itatiaia, que sempre teve essa visão, Copa Kaiser, que sempre foi mais profissional, o amador ele sempre prevaleceu ali, a base dele sempre foi forte com as ligas. O amador ele nunca preocupa com o Cruzeiro, Atlético, a parte. O que aconteceu foi o quê? Foi essa criação do fortalecimento da Liga das Escolinhas, porque aí, se deixa o amador... O que acontece? Essa liga aqui, ninguém vai para essa liga das escolinhas. Então os caras começaram a minar a liga do amador. Porque tem que acabar com ela, porque ficaria só a liga das escolinhas ali, as escolas e os clubes grandes. Entendeu? Então é isso, a prefeitura tem que olhar, porque a escolinha não cobra amador, a escolinha é paga, e outra, ela vincula com já formar jogador profissional, já traz treinamento. E o futebol amador não, o futebol amador o cara visa com o quê? Tirar o menino da rua e dar treino para ele. Tirar o menino ali num grupinho que ele frequenta e dar treino para ele. Ou o menino saiu da escola, não tem para onde ir, porque não tem comida em casa, não tem nada, fica aqui. Então a força do futebol amador ali, na formação todo um aspecto social, cara, né? Na comunidade é importantíssimo. Então o futebol amador ele não pode, tem que fazer um jeito, tem que fazer um projeto. Eu já tentei, mas não tem como, a prefeitura é muito bloqueada, né? Os vereadores são bloqueados com as ideias, mas se for o ponto, tem que fazer o seguinte, se for acabar com isso aqui tudo, tem que paralisar, os clubes profissionais têm que ajudar os caras amadores. Você vê lá em Salvador, por exemplo, o objetivo, o nosso objetivo é fazer o after school, né? Aquele, como é que fala? Depois da escola, aquela coisa ali, inglês, computação, né, arte, essa coisa toda. De português, matemática. Que tira os meninos estudam de tarde ou treina, aí fica ali 2, 3 horas, já dá pra... E também encaminha os meninos, né, por exemplo, no nosso projeto lá, encaminha os meninos pra vida além do futebol, né, porque 1 ou 2, 3
vão seguir a carreira profissional, mas vai ficar 20, 30 que não. Então a gente procura dar uma certa ajuda, né, nesse aspecto. Então com isso, o Wilson Favela Project, juntamente com o Cefab, lá com o Paulinho, o Gessé e o Felipe, né? E, então a gente procura estar sempre atento e procurando sempre aprimorar nesse aspecto social, né? Porque para a gente, inclusive para o grupo investidor aqui e nos Estados Unidos, esse aspecto social é o mais importante. É o mais importante. É mais importante. É o mais importante, por isso que a gente fala. E a pessoa fala criticar, não, mas o clube profissional pega dinheiro do sentido do esporte e investe. O problema do dinheiro do sentido do esporte que os clubes pegam são vários problemas, e um deles é uma quantia muito alta. O segundo problema, cara, ele pega o dinheiro daqui, vamos supor, o que acontece? O cara entra na lei de incentivo do esporte, ele pega a verba. Aí essa verba, você vai lá no Atlético, Cruzeiro e América, que são os 3 grandes. Aí você vai ter lá uma lista de investimento. Hospital de não sei o quê, tantos milhões da lei de incentivo, o Atlético repassou. Projeto social do Wilson, tanto incentivo. Projeto social do Leandro, tanto incentivo. A ideia, se for para o Atlético ficar pegando Cruzeiro e América, são os 3. E todos do Brasil, o Flamengo tá, Corinthians tá, Palmeiras, todo mundo tá na lei de incentivo. Se for pegar, ficar dinheiro e repassar para cá, repassar para lá, a gente não precisa. Porque o que acontece quando repassa a verba? Fica um tanto preso ali, ó. Porque esse clube que ficou ele repassou a verba para mim, ele pega um tanto, ele alega que é para pagar funcionário, que é para fazer a transição do dinheiro. Então, ele só tá me repassando grana. Então é melhor o governo federal pegar a grana e mandar direto para mim, porque aí não deixa nenhum dinheiro parar no clube profissional. Então, se o clube profissional tá pegando grana e repassando, isso aí tem que ser revista, essa lei. Não, mas aí ele faz um projeto, ele faz um e repassa 4. Isso não vai funcionar. E outro, o clube de futebol ele tem que ter mais vínculo, já que ele está pegando verba. Porque ele pega verba, ele faz um projeto ali, ele apoia o projeto fulano, ciclano, e sempre ele buscando um jogador, buscando. Eu acho que tem que ser proibido isso. Porque já que a verba é de lei de incentivo do esporte, é para ajudar, porque se for lei de incentivo do esporte para clube de alto rendimento, aí tem que dar o nome da lei. Aí não pode ser lei de incentivo do esporte, tem que ser lei para clube de alto rendimento. Entendeu? E ser baseado em clube de alto rendimento, não em projeto social ou em ajudar o próximo. Porque se você está pegando e repassando, cada repasse que dá fica um tanto no clube. Então, se está ficando, esse dia tem para onde? Tem para a base. Que a base que é o quê? Paga salário de jogador profissional, de comissão técnica profissional, que é tudo alto. E não está indo para a periferia. Então, tem que olhar isso. Então, acho que tem que dar uma mexida nisso aí, né? Isso dá uma mexida para uma analisação e tal, para tentar segurar e preservar não só o futebol amador, mas preservar os projetos sociais, né? Está acabando com o tempo. É uma briga contínua, né? Uma briga contínua que está acabando. Então a gente quer deixar essa mensagem. A gente falou do futebol amador de Belo Horizonte, mas que serva para todos os outros estados que ocorrem esse mesmo problema, e que os vereadores, o pessoal que está vinculado à política do município ali, do estado, isso aí é um problema deles, que se envolve a parte social, então eles têm que estar à frente disso também. Não adianta uma Câmara gigante que a gente tem de vereadores de Belo Horizonte, que eu não sei o quanto ao certo, 40 não sei quantos, e só 4, 6 vereadores, não, vamos ajudar o clube amador ali. Não adianta. Eu acho que você deveria fazer parte de todos. Se está ali 40, 40. Hoje a gente sabe que a maioria não apoia porque não tem voto, então o cara só apoia quando tem voto. Então se ele não tiver voto, ele não apoia. Então acho que isso aí deveria ser revisto também. Independente do voto, teria que ser obrigação de todos estar ali, porque não é pelo futebol, é mais pela comunidade, pelo trabalho social, né? Não é porque é futebol que a gente gosta, que a gente está defendendo, é porque esse é um trabalho que dá resultado e sempre deu, então não tem por que tirar ele e colocar um outro, ou fazer um centro de treinamento, igual muitas ideias estão surgindo aí com os deputados federais, sou totalmente contra. Então, a gente quer preservar o futebol amador. A gente vai trazer o Aloysio aí, beleza, né? Para fazer um podcast com a gente. Vamos trazer mais. Quando a gente for lá no Brasil, Belo Horizonte, a gente vai fazer uma mega reportagem com o pessoal do Amador, porque a gente vai tentar preservar, né, Wilson? Fazer o possível, né, para ajudar. Para ajudar. E já que vai destruir, a gente vai tentar deixar na história, né, Wilson? Um registro, né? E outra coisa, dar um alô pro meu pessoal, por exemplo, como eu já disse, né? O Dilcim lá no Tupinense, o Paulinho lá no São Marcos, em Salvador, e o Dedé, um amigo meu, que eu fiquei conhecendo através do pessoal do Palmeiras, que faz um tremendo trabalho lá, 300 meninos, uma das maiores favelas da América do Sul, que é Heliópolis, em São Paulo. O Dedé, lá do Ratatá. É uma estrutura de profissional amador, sabe, com muito sucesso. E um cara do bem, que faz um trabalho para as criançadas. E dá um alô aqui, né, mais uma vez, pro meu irmão aí. Super camisa, né, que nós estamos aqui. Esse aqui, Samba, que é o meu clube aqui, né, o Samba. E o Kid Super. Dá uma entrada aí no Facebook, no Instagram.
Em breve nós vamos estar lá também fazendo uma coisa lá. Vamos lá visitar o time, mostrar pro pessoal, que eles são curiosos aí, o pessoal vai gostar. Exato. E mandar um abraço, já que o Luiz mandou aqui, para que eu não esqueça, para todo o pessoal do Amador, né? O Toninho, Jairo Gomes, ex-presidente do Vila, que é do futebol profissional, mas que, pô, tá no Amador de cabeça, ajuda o Amador demais. Pro pessoal que tá do DVFA, que eu não sei atualmente quem tá no departamento de futebol amador, mas o pessoal que esteve lá antes eu conheci, mas para a nova turma que tá lá também, um abraço. Pro pessoal do Pompeia lá, que sempre também ajudou, né, que manteve o clube, que é o Coronel Dulinha, pô, a turma toda aí que sempre teve ali presente, o Coronel Walter, tem também o Jairo, o pessoal do Reunidos, tem o pessoal geral aí que tá aí, o próprio Claudinho de Santa Cruz, muita gente, o Jardel, né, do Cavaleiro Negro, muita gente que sempre teve, estão ainda, né, lutando aí, o pessoal da Zé de Castro, que é lá do Mineirinho, que é a família Castro, nota 1000. Então, um abraço para essa turma toda e para não deixar o futebol amador acabar, né? Continuar na luta aí, né? Isso não pode, Exato. Não pode terminar. E bota ponta, Tite. Vamos ver aí, hein? Eu gosto de ponta aberto. Abre lá o Rafinha de um lado, o Vinícius Júnior do outro. E bota a ponta nesse time aí, vamos para cima. Em breve nós vamos fazer a nossa convocação aí, galera. Um abraço oficial, né? Vai ser mais perto da Ana. Vai ser antes do Tite, né? Vamos fazer a nossa. E aí nós vamos colocar aí, o pessoal deixa comentário, inscreva no canal, segue no Instagram, né, Wilson? Nós vamos começar a subir mais fotos. Dá um like aí e compartilha com os amigos. Faz comentário, dá uma, sabe... E no mais também deixar que, só antecipando também, o nosso projeto sobre obras de artes, aí nós vamos estar tocando ele mais pra frente, né? Nós estamos esperando mais patrocínio, mais parceiro. Apresentando aqui, né? A gente vai mudando aqui o visual para vocês. E nós vamos estar em breve explicando esse projeto social nosso, que é fazer uma exposição contando a história do futebol brasileiro através das artes do Wilson e fazendo um acervo do nosso querido Pelé, né? Que vai ter muitas coisas do Pelé, selo, objeto, livro. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então nós vamos explicar esse projeto social em breve aí pra galera também. Como é que vai ser, beleza? Continue na área, podcast aí. Bota abraço. Ponta, Wilson Egide. Abraço, até a próxima. Até a próxima.